Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. E dessa vez é algo novo, né? Quem é mais observador deve ter percebido, né, uma abertura diferente. É que esse vídeo eu estou fazendo simultaneamente, tanto para o YouTube como para a Koch TV. O que é a Koch TV? A Koch TV é uma plataforma de vídeos, mas mais voltada para atividades com criptomoeda, mas ela, digamos que seja uma plataforma de vídeo, né? E quando eu entrei na Koch TV, foi curioso porque eu vi um vídeo do deputado Gaia, esse de Goiás, e ele falava sobre a Koch TV, que você assiste e ao mesmo tempo ganha dinheiro assistindo vídeos. Eu já estou meio vacinado contra isso, mas de qualquer maneira eu fui ver, não por isso, mas porque há uma ideia de que a Koch TV não tem problema nenhum de cerceamento, né? O discurso lá é livre. Então eu entrei na Koch TV, Koch.tv, e a minha ideia principal, quando eu entrei lá, é levar para lá vídeos de literatura e de história, que eu, quando coloco aqui, desde o momento em que o meu vídeo meu canal foi, vamos dizer assim, identificado como defesa, a minha audiência muito identificada com defesa, ela não privilegia muito esses vídeos de história e literatura. Então, eu optei fazer uma tentativa e levar para lá, né? E fica um trabalho estanque, porque eu tenho que preparar o vídeo para lá e o vídeo para cá. É um trabalho duplo. Então, eu resolvi agora fazer o mesmo vídeo, eu não vou mais fazer a separação, porque me facilita, né? Ao mesmo tempo que eu faço um vídeo para o YouTube, se eu quiser levar para lá, ele já está pronto para ir para lá, né? Então eu estou fazendo essa modificação, né? Quando eu comecei o canal, né, eu comecei com vários temas, até política, que depois eu abandonei e nunca mais entrei nessa de fazer vídeo de política, mas eu falava muito de literatura, de história, de ciência de ponta, né, e defesa. Aconteceu que a minha audiência de defesa, é que acabou conduzindo o canal para esse lado. Porque, a partir de um determinado momento, eu já expliquei isso aqui num vídeo, eu tinha 7 vídeos de defesa, que era 10% dos meus vídeos, mas esses 10% dos meus vídeos eram 65% da audiência. Então eu falei, bom, o que eu estou agradando é no tema defesa, então vou fixar na defesa. E aí eu me reprimi um pouco, porque eu gosto de produzir os vídeos de literatura, história, principalmente literatura e história, e um pouco de ciência na ponta. Tanto que meu último livro trata de um assunto bem atual, que é a inteligência artificial, né? E eu fiz recentemente uma reflexão, né, para exprimir que quem faz vídeos de defesa não necessariamente é amante da guerra. Eu, como engenheiro naval, eu sou apreciador, amante da tecnologia envolvida nos equipamentos de defesa, e mais os de naval, que é o que eu mais me dedico, né, porque eu sou engenheiro naval, então eu procuro não me aventurar muito nos equipamentos fora da minha área. Então eu não adoro a guerra, eu acho até que essa reflexão que eu estou fazendo agora, ela me foi provocada, porque eu fiz recentemente um vídeo, vocês devem estar lembrados, vou botar para o YouTube o card, né? Para o pessoal da Koch TV, infelizmente, eles não têm esse vídeo. Um vídeo sobre o submarino da classe Projeto 636 modificado, que era o Rostov-on-Don, né? Aquele submarino que teve um episódio no início da guerra da Ucrânia, do conflito da Ucrânia, em que ele passou despercebido, né, lá no Mar Negro, e ninguém sabia onde ele estava, e aí os russos aproveitaram para enaltecer a capacidade furtiva dele. Talvez ele tenha tido muita sorte, ou talvez ele nem estivesse lá, mas ele ficou muito em evidência na mídia naquela época, porque ele estaria lá há mais de 2 semanas e não tinha sido detectado pela OTAN. E esse Rostov-on-Don, que é um vídeo que eu fiz
e que eu me dediquei para fazer, ele foi um desses embarcações que foram atingidas no ataque a Sebastopol, ao estaleiro da Rússia. E ver aquele submarino destruído, né, mostra a realidade da guerra. Eu olhei um pouco as imagens, vou botar algumas dessas imagens aí. Não me parece que esse submarino tenha recuperação, não. Pode até ser, né? Se quiserem gastar muito dinheiro, talvez possam recuperar, mas os danos parece que foram significativos. Então, essa realidade da guerra faz refletir, né? E eu exprimi isso que eu disse aqui agora. Quem faz vídeo de defesa não necessariamente gosta de guerra. Guerra é uma anomalia, né? A gente é entusiasmado pela tecnologia nos equipamentos que guarnecem essas armas que fazem tanto mal, né? Então, eu acho que a audiência vai se ajustar, porque eu não vou mais reprimir ao meu desejo de fazer vídeos de literatura e de história. Vou continuar fazendo os vídeos de defesa quando eu achar que tem alguma coisa interessante para mostrar. Mas não vou reprimir o que eu acabei reprimindo para atender a audiência que queria os vídeos de defesa. Eu me reprimi, praticamente eu não fazia. E talvez isso tenha sido um dos motivos que às vezes eu dei uns intervalos maiores. Eu queria fazer um vídeo de literatura e não faço. Agora eu vou fazer, né? E aí vamos dividir a audiência com a Costa TV. E esse novo vídeo que eu vou fazer hoje, ele segue essa nova filosofia. Eu vou apresentar para vocês hoje, não um vídeo de defesa, mas um vídeo de literatura, no qual eu vou fazer uma comparação entre dois escritores dos quais eu gosto muito dos dois, né? Eu tenho um deles, que é o Somerset Maugham, que é um inglês, como um do meu escritor preferido. Eu acho que é o escritor do qual eu tenho a maior parte da obra, né? Eu acho que eu não tenho nenhum outro escritor que eu tenha tantas obras como eu tenho de Somerset Maugham. Não só em impressas, como também em digital. E eu tenho lido, tenho a preferência de lê-lo no original, porque ele é um daqueles autores que, embora tenha sido muito bem traduzido no Brasil, no início da década de 50 até meados da década de 60, talvez até entrando pelo ano de 70, ele foi muito traduzido no Brasil. Mas ele não tem sido mais, ele tem sido até esquecido pela juventude. A juventude hoje, que lê pouco, né, cada vez menos por causa dos apelos eletrônicos, não conhece Somerset Maugham, né? Mas ele já foi muito bem traduzido no Brasil. Tem boas traduções, mas tem algumas péssimas. E por ter sido afetado por alguma dessas péssimas é que eu adquiri o hábito de lê-lo no original, né? E o escritor brasileiro que eu vou conversar com vocês, fazer essa comparação, é o Lima Barreto. Muito bem. Eles não são da mesma época exatamente, né? Somerset Maugham começou a escrever no final do século passado e entrou pelo século XX, e Lima Barreto é um autor exclusivamente do século XX, né? Os contextos são diferentes, as culturas são diferentes, né? Mas eles têm um ponto de tangência, né? Esse ponto de tangência eu vou chegar lá, né? É por isso que eu, inclusive, estou fazendo esse vídeo. Lima Barreto foi um escritor ativo no início do século XX, né? E as suas obras, frequentemente, elas refletiam a sociedade. Ele foi um crítico da sociedade, um crítico do Império, um crítico da Primeira República, né? E das questões políticas no Brasil. Ele até tem uma frase que parece que é dele, dizem que é dele, né? Que diz o seguinte: o Brasil não tem povo, o Brasil tem público, né? Porque parece que a gente não formou um povo, a gente tem uma plateia, né? Os governantes têm uma plateia, né? Já o Somerset Maugham é um ator britânico que escreveu basicamente no mesmo período, apesar de ter começado um pouco mais cedo. Suas histórias frequentemente abordam a complexidade das relações humanas e exploram conflitos psicológicos de seus personagens. São personagens complexos. Assim como o Lima Barreto, que tem uma escrita
realista, ele é um pré-modernista. Ele se rebelou contra aquela escrita rebuscada que antes do modernismo existia, né? Uma escrita rebuscada. Era uma escrita direta, realista, né? E suas obras incorporam elementos autobiográficos. Aliás, o Somerset Maugham também incorpora elementos autobiográficos. A grande obra-prima dele, que é a Servidão Humana, ela é semi-biográfica. Ela não é totalmente biográfica, mas ela é semi-biográfica. Então, o Lima Barreto trabalha muito as diferenças de classe, os problemas políticos no Brasil. E o Somerset Maugham é conhecido, né, por uma narrativa elegante, introspectiva, né? Suas histórias frequentemente empregam personagens bastante complexos, né, e situações normalmente ambíguas, né? Os temas recorrentes de Lima Barreto são essa questão, né, do preconceito racial, porque o Lima Barreto era o mulato, né? Então ele sentia na pele o preconceito racial. O preconceito, ele tentou várias vezes a Academia de Letras e não foi admitido. Ele criticava muito a burocracia estatal, a opressão das classes menos privilegiadas, né, e as contradições da sociedade brasileira. Já o Maugham explora muito o amor, a ambição e as consequências das escolhas individuais, né. Em termos de influência literária, né, o Lima Barreto foi influenciado por autores realistas e naturalistas, como Émile Zola, e o Machado de Assis é uma grande influência do Lima Barreto. Já o Somerset Maugham, né, ele recebeu grande influência de Guy de Maupassant, que é um contista francês, e o contista russo Anton Chekhov, né, e que frequentemente exploravam essa psicologia humana e tal. O Somerset Maugham é considerado um rei das short stories, né? Ele tem uma quantidade imensa de short stories, de romances e também peças teatrais. E a crítica nunca foi muito condescendente com ele, embora ele seja um dos grandes da literatura inglesa, porque ele ousou ficar rico com a literatura. Então, como ele ficou rico, começaram a tentar colocar nele a pecha de popular. Mas ele ficou rico mais com as peças, mas também com a literatura. Algumas de seus contos, como Rain, o famoso Rain, foi para Broadway e rendeu a ele alguns milhões, né? Ele ficou muito rico a ponto que, no final da vida, já em 1900, na década já de 50, 60, ele comprou uma vila na Riviera Francesa e se mudou para lá, saiu da Inglaterra, né? Ele também, todos dois são escritores notáveis, né? Agora, você não pode fazer uma comparação de estilo, porque os estilos são diferentes. Mas o que eu disse que é um ponto de tangência? Existem dois pontos de tangência. São romancistas e contistas. Isso é um ponto que eles fizeram o mesmo tipo de segmento literário. E qual é o outro ponto? É exatamente na criação de personagens. Na criação de personagens há uma tangência muito grande nas duas obras, tanto de Somerset Maugham quanto na obra de Lima Barreto, porque eles justamente exploram a complexidade humana, né? O Somerset Maugham é amplamente conhecido pela sua contribuição na literatura inglesa, né? Muitas de suas obras são estudadas e citadas, né? Todos dois são escritores fabulosos, né? Já o Lima Barreto, ele focou muito nas questões sociais, né? Muito ligado à sua própria condição dentro da sociedade brasileira, ele se focou muito nisso, né? Agora, existem dois contos, né? Um de cada um que eu vou citar aqui, que são geniais todos dois, e que em uma outra oportunidade a gente vai falar sobre eles. O conto de Somerset Maugham chama-se Creative Impulse, ou Impulso Criador. Eu já citei esse conto em alguns vídeos aqui no YouTube, e esse conto, e citei muito em um dos meus contos, que está na minha coletânea de contos, no conto A Escritora, né? Esse conto Creative Impulse é muito bom. E um conto similar, né,
que causa o mesmo tipo de reação, né? É um conto de impacto, aquele conto que tem início, meio e fim, né? Diferente dos contos de atmosfera, que de repente terminam com mais perguntas do que respostas, né? Então, o conto similar, para comparar, do Lima Barreto, é O Homem que Falava Javanês, né? Essa é uma obra interessantíssima, né? E dentro dela você vê toda a verve dele de criticar a sociedade brasileira, criticar os apadrinhamentos e como as coisas acontecem, né, aqui no Brasil. Ele tem essa capacidade muito grande nesse conto. É um conto divertidíssimo, eu recomendo. O Homem que Falava Javanês, né? Olha, em termos dessa comparação de personagens, né? Existe uma outra obra de um romance do Lima Barreto, que é muito conhecido, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um protagonista que é um idealista incorrigível, né? Mas também um homem de carne e osso, com suas falhas e imperfeições, né? Policarpo é um homem sincero, íntegro, mas também é teimoso e arrogante, né? É um patriota apaixonado, mas também um homem de visão limitada, né? Em Servidão Humana, já o Somerset Maugham em Servidão Humana, criou uma galeria de personagens que são todos, de alguma forma, vítimas de suas próprias circunstâncias. O personagem principal, Phil Carey, que, em última análise, é, de uma certa forma, o próprio Somerset Maugham, né? É um jovem órfão que é criado por uma tia controladora, por um tio controlador, que eram vigários lá no interior da Inglaterra. Ele é um homem inteligente, talentoso, mas também sensível e inseguro, o Phil Carey, o personagem, né? Em ambos os casos, esses personagens, né, tanto no Lima Barreto quanto no Somerset Maugham, são retratados de forma realista e sem julgamento, né? Ele não julga os personagens, né? Eles não se limitam a criar personagens simpáticos ou antipáticos. Eles mostram que todos os seres humanos são complexos, né, e contraditórios, e que somos todos, de alguma forma, vítimas de nossas próprias circunstâncias, né? O meio, né, causa um pouco do que a gente é, né? Então, eles todos dois criam personagens complexos e multifacetados, né? Somerset Maugham usa também a ironia e o humor, né? Esse conto que eu citei, Creative Impulse, tem um final impressionante e muito engraçado, né? E ao mesmo tempo que o Lima Barreto também tem uma verve humorística muito grande, né? Essas obras de todos os dois são ricas em profundidade psicológica, né? E oferecem uma visão perspicaz da condição humana, né? Então é isso. Eu quis encontrar uma maneira, porque não dá para você chegar e dizer, ó, Lima Barreto é o Somerset Maugham brasileiro ou vice-versa, não dá. São culturas diferentes, são obras diferentes, são estilos diferentes, mas você consegue juntá-los na criação de personagens. Eles têm a mesma maneira de criar os seus personagens, né? São aqueles personagens complexos, aqueles personagens tridimensionais, né, que enchem, né? São aqueles que deleitam, né, o leitor. Então é isso. Tanto os meus assinantes no YouTube que gostam mais de defesa e arqueamentos navais, né, vamos aprender um pouquinho desses dois personagens, desses dois escritores, e se quiserem experimentar, vão lá verificar esses dois contos. E também a Costa TV, que eu estou começando agora, recomendo aí a vocês que, se tiverem oportunidade, busquem esses dois contos, né? Os livros de Lima Barreto não são livros muito caros, são livros, de certa forma, baratos, e esses contos eu acho que é possível até de se encontrar online. O Homem que Falava Javanês, eu tenho a impressão que você consegue, é tão conhecido que você consegue, né? Então é isso. Espero que tenham gostado desse ponto de tangência que eu consegui encontrar entre um escritor aqui nosso, do início do século XX, mulato, com uma cultura completamente diferente de outro, lá do outro lado do mundo, mas que tem uma tangência na criação de seus personagens, né? Então é isso. Muito obrigado
e até o próximo. Não esqueçam de seguir essa faixa rolante que aparece aí, que tem as informações de como você fazer contrapartidas. Na Costa TV você tem os Gifting Votes, no YouTube você tem a ferramenta Valeu, e também temos aí os livros na Amazon, da minha lista da Amazon. Tenho 2 listas da Amazon, uma de temas de defesa e outras de caráter geral, e também os meus próprios livros. Todos esses links para acessarem esses livros estão nas descrições, tanto na YouTube quanto na Costa TV. Né? Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo.